estamos aqui para mais um Café Mais Palavras. Eu queria que nós meditássemos hoje num descanso que nós temos em Deus, pela fé. E eu queria começar lendo Hebreus 4. Temamos, portanto, que sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso, conforme Deus tem dito. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso, embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Porque em certo lugar assim disse no tocante ao sétimo dia, e descansou Deus no sétimo dia de todas as obras que fizera. E novamente no mesmo lugar, não entrarão no meu descanso. Visto, portanto, que resta entrarem alguns nele e que por causa da desobediência não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas, de novo determina o certo dia, hoje, falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes fora declarado, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endurecerás o vosso coração. Ora, se Josué lhes houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras como Deus das suas. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo o exemplo da desobediência. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daqueles a quem temos que prestar contas. Pai, essa é a sua palavra, Deus, que ela seja viva e eficaz nesse momento. Em nome de Jesus. O autor de Hebreus, ele nos mostra que Deus, havendo outrora falado de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesse último dia nos falou por Jesus, que é o resplendor da sua glória e herdeiro de todas as coisas. E ele vai desenvolvendo então o tema, mostrando que Jesus é filho de Deus, que nós homens perdemos, né? Nós caímos pela desobediência de Adão e Eva lá no começo, mas que por meio de Jesus nós podemos ver todas as coisas que nos foram dadas. E pede que nós nos atentemos a Jesus, que é o nosso molde, o nosso modelo, e ele nos chamou para o que é celestial. Mas, no 3 aqui, ele fala que nós precisamos tomar cuidado para, como o povo de Israel, ele cita como primeiro exemplo lá no 3, aquela geração que foi tirada do Egito por meio de Moisés, através de Moisés, e ficou ali pela incredulidade 40 anos dando voltas no deserto e não tomou posse da terra que mana leite e mel, da terra prometida. Eles não entraram no descanso de Deus. E aí, então ele nos adverte para que nós, nesse dia, hoje, não endureceramos o nosso coração. Quando nós endurecemos o nosso coração pela incredulidade e queremos resolver as coisas pela nossa forma, é a única coisa que nos separa de Deus. E nos, como está escrito aqui no 4, não permite que nós entremos nesse descanso que é basicamente compreender, viver e acreditar que Ele, Deus, já escreveu, embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Ele tem um sonho para cada um de nós e Ele tem um caminho para que nós trilhemos. Então eu queria que nós meditássemos nessa manhã sobre o nosso coração, se nós estamos entregando ele para Jesus. E continuar como exemplo, né? Israel. Aqui fala que aquele povo, aquela primeira geração, não entrou no descanso, nem o povo que foi liderado por Josué e tomou posse da terra prometida. Nós sabemos que Israel não chegou a tomar posse da terra de forma integral. Eles ali negociaram com o mundo ali, fizeram com os povos ali alguns acordos e nunca tomaram posse da terra. Por um tempo, Deus levantava juízes para avivar aquele povo quando ele estava muito, muito misturado com o mundo. Até que um dia eles olharam e falaram, engraçado, todo mundo tem um rei, nós também queremos um rei. Nesse momento eles quebraram a aliança. O rei de Israel é Jesus. Deus tem todas as obras escritas e Ele
é rei do povo de Israel, daquele povo que Deus chamou para ser sua testemunha no período da lei. Quando aquele povo pede um rei, Deus dá Saul, que é segundo o coração do homem, depois dá Davi, que é um rei segundo ao coração de Deus. Mas como todos nós homens, Davi é falho. Ele não conseguiu levar o povo para o descanso. E aí vem Salomão, que foi o filho dele, um pouquinho mais falho ainda. Então ele perde ali a dinastia completa. Então Aias chama Jeroboão e fala assim, olha, Salomão tem errado muito comigo. Né? Ele literalmente se apaixonou muitas vezes pelo que é do mundo. E eu vou te dar 10 tribos de Israel. Vão permanecer 2 com o filho de Salomão, por amor a meu servo Davi, mas eu vou te dar 10 tribos e você reinará sobre elas até onde o seu coração lhe permitir. O coração de Jeroboão também era um coração carnal, era um coração que não se atinha à fé em Deus, não creu por completo na palavra que Deus deu para ele, de que se ele tivesse um coração reto diante de Deus, ele teria todas as coisas ao seu controle. E o que Jeroboão fez? Falou, essa galera aqui que Deus me deu não vai para Jerusalém adorar. Eu vou fazer altares na minha parte do território. E levou aquele reino, aqueles 10 reinos, a uma vida de apostasia, a uma vida distante de Deus. E a história nós conhecemos. Judá, que foi ali, primeiro tempo, liderada por Roboão, teve uma história um pouco melhor, apesar de também ter errado muitas e muitas vezes com Deus. Teve alguns reis bons e 2 muito bons. Um deles é Ezequias, que produziu um avivamento muito grande lá no povo de Israel, de um modo geral. Ele entendeu, quando ele assumiu o governo, ele entendeu que aquelas pessoas estavam ali naquela vida sendo levadas de um lado para o outro, perdendo as batalhas porque eles estavam em desacordo com Deus. Então, o que ele fez? Ele convocou os sacerdotes e os levitas para que fosse reestabelecido o culto a Deus. Então, ele convoca a todo o povo, as 10 tribos de Israel e a todo o povo de Judá, para se alinhar em um arrependimento genuíno diante de Deus. Isso acontece de fato e de verdade. Muitas pessoas normais, que não eram autoridades de Israel, das 10 tribos, até que vinham. Mas aqueles líderes daquelas 10 tribos que foram, nós chamamos de Israel, eles não quebrantaram seu coração e permaneceram em desobediência a Deus. O resultado é que 4 anos depois, a galera de Israel perdeu o território deles. 4 anos depois, eles foram levados cativos pela Assíria. E eu queria finalizar isso, com essa parte histórica, com a gente lendo algo que está lá em 2 Reis 17. Tal sucedeu, quando Deus está falando que o povo de Israel seria levado cativo, tal sucedeu porque os filhos de Israel pecaram contra o Senhor, seu Deus, que os fizeram subir da terra do Egito, debaixo da mão de Faraó, rei do Egito, e temeram a outros deuses. Andaram nos estatutos das nações que o Senhor lançara diante dos filhos de Israel e nos costumes estabelecidos pelos reis de Israel. Eles mantiveram um culto impuro desde sempre, né, basicamente. Porém, tem uma coisa que eu queria que nós destacássemos aqui. Os filhos de Israel fizeram contra o Senhor, seu Deus, o que não era reto. Edificaram para si altos em todas as suas cidades, desde as atalaias dos vigias até as cidades fortificadas. O que eu queria que isso falasse para nós? O que isso falou para mim? Aquele povo já estava todo errado, andando de acordo com as leis do mundo, adorando aos deuses do mundo, andando de acordo com os estatutos, as ordenanças do mundo, e ainda se achava capaz de resolver os seus problemas por si mesmo. Eles endureceram tanto o coração que eles acharam que eles seriam capazes de guerrear por si mesmos. E não deram conta, eles foram levados cativos, o pessoal da Síria perdeu o território para sempre, eles não voltaram. Os de Judá também foram cativos, porém voltaram. Israel nunca mais voltou, é um povo que está esparramado até hoje, sem pátria própria, porque teve o coração muito endurecido diante de Deus. E lhes faltou o quê? Fé na palavra dita. Reconhecer que o autor de todas as coisas, o Deus sobre todas as coisas, tirou eles
do deserto, da escravidão, abriu o mar para eles passarem, deu a terra que tinha prometido. Só que eles nunca não tiveram fé suficiente para receber daquela terra que mana leite e mel. Eles nunca confiaram em Deus suficiente para permitir que Ele coordenasse de forma integral a vida deles. E eu queria nos perguntar nesse dia se nós temos permitido que Deus tome o nosso território. Nós vivemos a graça sobre a graça, nós temos o Espírito Santo que nos apresenta, nos mostra quem é Jesus, nos convence de todas as coisas, da justiça, do pecado e do juízo. Nós estamos nos permitindo ser convencidos ou nós estamos vivendo pelos desejos do nosso coração? Pela fome e sede do que é do mundo, pelos nossos desejos carnais. O nosso homem espiritual, ele tem falado mais do que os nossos desejos carnais. A intenção do nosso coração, quando ali dividida pela palavra de Deus, ela é agradar a Deus e ela é agradar a nós mesmos e ao mundo. Pai, eu te peço, Deus, nesse momento, em nome de Jesus, que o Senhor nos leve a esse entendimento de forma integral, Pai. Que o Senhor tire de mim, que o Senhor tire de cada pessoa que vai ouvir esse texto o que é uma expectativa do nosso coração, Pai. Que nós sejamos mesmos, Deus, feitos justiça diante do Senhor, Pai, em nome de Jesus.